Meus amados, bom dia. Hoje nós vamos falar novamente sobre prosperidade. Vamos fazer aqui uma comparação entre a prosperidade de Deus e a prosperidade do mundo, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 6, verso 31-33: Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou o que beberemos, ou o que nos vestiremos? De certo que o vosso Pai Celestial sabe bem do que necessitais. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Meus amados, a palavra é muito poderosa. Aqui está escrita na Bíblia Sagrada pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré a respeito de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentada. Prosperidade, na perspectiva da Bíblia Sagrada e na perspectiva até mesmo do dicionário, é praticamente a mesma coisa, ou é a mesma coisa. A palavra do Senhor nos responde essas perguntas no dia a dia. Prosperar, segundo Aurélio, é tornar-se próspero, rico, é ter aumento e progredir, é desenvolver-se a cada dia. Segundo o dicionário da Bíblia Almeida, o termo prosperar significa aumento de dias, progredir e enriquecer também. É a mesma coisa, praticamente é o mesmo significado, tanto nos termos da Bíblia Sagrada, como nos termos até mesmo do dicionário Aurélio. O termo prosperar significa condições de bem-estar de vida. Em outras palavras, a prosperidade é a condição em que a pessoa progride, aumenta, desenvolve e torna-se bem de vida. É uma busca constante do melhor para a sua vida, em todos os termos. Prosperar na área da saúde, prosperar na área financeira, prosperar na área da família. Amém? Prosperar é em todos os sentidos, é no sentido amplo. Nesse sentido, o termo é idêntico, tanto na Bíblia como no dicionário. Contudo, o termo abrange um alcance totalmente diferente quando seguimos a visão de Deus. Porque Deus, ele coloca uma condicional para a mesma prosperidade. Ele coloca e fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, Deus, ele coloca algo a mais sobre a interpretação da palavra prosperidade. Em Deus só se prospera quando se busca em primeiro lugar o reino dos céus. É uma prosperidade mais sadia do que a prosperidade do mundo, porque há uma condição espiritual sobre a prosperidade que Deus tem para os seus. Nós vamos ver vários preceitos falando a respeito dos mandamentos do Senhor. Podemos observar prosperidade segundo Deus, que não é aquilo que muitas pessoas têm dito por aí, que é uma prosperidade de multiplicação de bens, ou de estar até mesmo cheio de bens ou de dinheiro neste mundo. Se fosse assim, teríamos a mesma visão de mundo. E aquele que ama mais o mundo, este não se faz amigo de Deus. Temos visto em muitos púlpitos pelo mundo as pregações superficial e materialista do Evangelho, dando ênfase à obtenção de bens e à riqueza e do poder econômico, em detrimento do real significado da prosperidade divina. Ser próspero, segundo a visão do Senhor, não é ser rico, nem implica em grande quantidade de bens materiais e financeiros. A prosperidade bíblica não é relacionada ao número de carros, de casa ou de empresa administrativa, nem ao valor depositado em conta bancária. Se fosse assim, Jesus não teria dito ao jovem rico: se quiseres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Está lá em Mateus capítulo 19, verso 21. Aquele jovem possuía prosperidade segundo o mundo, mas era pobre para Deus,
porque ele não era condicionado em espírito até mesmo para manter essa prosperidade em terra. O dinheiro, ele é fonte de males, segundo o mundo, segundo a visão do mundo, segundo aquele que não tem Deus. Mas o dinheiro, ele torna-se bênção quando a pessoa tem Deus, quando o coração dela já não está mais no dinheiro. Para entender melhor o que é prosperidade segundo Deus, temos que compreender para onde os olhos do Senhor estão voltados. Em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, o Senhor diz a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como um homem vê. O Senhor olha para o que não, o homem olha para o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração, olha para aquele que é íntegro, reto, sincero a Deus e serve a Deus com integridade do Espírito, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Desta maneira, a prosperidade que Deus tem para nós é uma prosperidade totalmente diferente daquela visão mundana. O Senhor Jesus, ele fala para que nós não venhamos a juntar nada. Mas se Deus, segundo Salomão, dá a riqueza, bom seria que ele também desse dias de vida para que essa pessoa usasse de maneira sábia essa prosperidade, sem até mesmo deixar isso para um tolo. Porque que adiantaria você juntar todas essas coisas e no dia seguinte Deus pedir a sua vida? É uma situação oposta. Amados, cobiça, desejar, almejar o que está diante dos seus olhos, bens materiais, dinheiro, posses, é uma coisa do homem. E bom seria que Deus nos abençoasse segundo a nossa vontade de ter as coisas, para que pudesse usar elas bem, com saúde. Prosperar em Deus é ter o direito de uso sem perca de saúde ou de discernimento espiritual. Então, o homem, ele se move pelos seus próprios pensamentos e pelas suas próprias intenções, pela sua própria concupiscência, como diz Paulo. Disso também testificou Jesus quando diz: ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um, ou há de amar a outro, ou há de devotar a um e a desprezar a outro. Não podeis servir às riquezas e a Deus. Mateus capítulo 6, se eu não me engano, verso 24 ou 25, fala isso claramente. Assim, a prosperidade para um cristão é oposta à prosperidade do ímpio. O sol brilha para os dois, tanto para o justo quanto para o ímpio. Só que o justo, aquele que anda em justiça, esse tem Deus para guiar seus caminhos. E o ímpio, segundo a sua impiedade, esse tem a sua soberba, a sua avareza, a sua altivez, para guiar os seus caminhos na riqueza. O ímpio busca cada vez mais, e o crente que não tem discernimento, ele busca cada vez mais o status social, o poder econômico, sem se importar com os outros. Às vezes, pisando até mesmo em pessoas, puxando até mesmo o tapete desses concorrentes ou destas pessoas. Colocam o olho facilmente naquilo que é de pessoas. O cristão busca com o coração renovado novas atitudes, busca o reino de Deus, a vontade do Senhor, não pisa no seu próximo. Se preciso for, até sofre para não prejudicar a ninguém. Ele honra a Deus em tempo e fora de tempo com o seu dízimo e sua oferta, para que Deus proteja as suas finanças e para que tudo lhe vá bem, para que ele prospere em tempo e fora de tempo, para que ele cresça com consciência cristã na sua riqueza. Nossa prosperidade começa em nosso interior. A prosperidade do crente começa dentro de si mesmo, em uma nova forma de viver, de agir, de sentir, de pensar e de fluir, até mesmo no meio do povo de Deus, honrando a casa do Senhor em tempo e fora de tempo. O cristão, ele pode ser abençoado com toda sorte de bens materiais. A prosperidade do mundo, ela vem de fora, ela não vem de dentro do seu interior.
pois com o acúmulo de bens, posse, dinheiro, o interior daquele homem mundano, ele cobiça, cresce em valores de lealdade, de bondade, de honestidade. Esses valores são deixados de lado. Já o cristão, ele prospera, ele tem os mesmos bens, mas esse valor de lealdade, bondade, honestidade rema na sua vida. É uma arma primordial que ele tem no mundo espiritual contra o reino de Satanás, para que Satanás não venha tirar aquilo que Deus deu por direito e por herança. Agora, reflita um momento. Qual é a prosperidade que você tem buscado na sua vida? É uma prosperidade segundo o mundo, se afastando das coisas de Deus? Ou é uma prosperidade tendo as coisas de Deus como valores pessoais, próprio, ético, moral, em Deus, espiritual? É um valor monetário mundano ou é um valor que existe regras cristãs, regras que mesmo eu tendo, meu coração não está nisso? Você deixaria de ir à igreja por estar farto em salário, por estar farto até mesmo em dinheiro, em riquezas? É isso que Deus quer saber. Porque aonde estiver o seu coração, aí está a tua riqueza. Você pode ter excelentes empresas, meus irmãos. Você pode ter várias fazendas, mas o teu coração não pode estar nessas coisas. Você não pode deixar de ir à casa do Senhor porque está farto, porque está rico. Você não pode se permitir a deixar de cultuar ao Senhor porque é rico. Cuidado, você pode perder a sua própria vida por causa dessas coisas. No versículo 33 de Mateus está escrito: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus não disse que Deus nos daria tudo o que precisássemos e só depois de o servi-lo. O Senhor não disse: eu vou te dar tudo o que você precisa se te der tempo para me servir. Ele não disse isso. Amém? Mas ele condicionou: busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e eu te acrescento gratuitamente todas essas coisas. Infelizmente existem pessoas dentro da igreja que estão nos cultos visando somente a bênção financeira, o milagre, a porta aberta, e ele não cultua a Deus em espírito e em verdade, mas não querem servir a Deus. O que eles querem é um benefício de uma mudança de vida. E nem querem ser transformados pelo Evangelho no seu interior, em caráter, em moral e na ética cristã e em relação à sociedade. Eles querem receber algo mais. Então, esse espírito de dadá e me dá, ele está dentro das igrejas. Eles não querem ser ajudados, acompanhados no seu psicológico, no seu intelecto, na cura da amargura. O que eles querem é viver uma vida regalada segundo o mundo. Ora, essas coisas são acrescentadas gratuitamente pelo Senhor. Basta os servir em espírito e verdade. Eles não querem ser amados por pessoas, não querem andar em comunhão com os irmãos, mas querem andar na ignorância com os irmãos, tendo inveja até mesmo do irmão. Querem ir para a igreja para fazer facções, para fazer divisões. Nem cumprimentam aqueles que verdadeiramente estão em Cristo Jesus. A paz do Senhor. Amados, abra a tua boca regalada e fala: a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça enquanto se pode achar. A prosperidade, segundo a Bíblia, parte de uma atitude. Se tal atitude não ocorrer, Deus não tem obrigação alguma de fazer prosperar as pessoas que andam em desobediência dentro da casa do Senhor. Pelo contrário, o Evangelho ele é uma regra de obediência.
Por isso que nós vemos hoje em dia uma igreja fracassada, uma igreja que não prospera, porque as pessoas são desobedientes à voz do Senhor. Filho meu, se quiseres e me ouvir, comerás o melhor desta terra. Deus não negou nada, do Senhor é a terra e a plenitude da terra, e Ele dará as bênçãos dessa terra e os bens dessa terra aos homens, para que delas se fartem. Mas Ele primeiro fala: eu vou moldar o vaso. Conforme está escrito lá em Atos, capítulo 5, quando Pedro responde ali aos apóstolos: mais importa obedecer a Deus do que a homens. É melhor andar com Deus do que andar segundo visão de homens, amado. Hebreus 11:6 fala: ora, a fé sem fé é impossível agradar a Deus, porque a fé é uma certeza de algo que se espera e a convicção de um fato que não se vê. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e creia que Ele é galardoador daqueles que buscam, creia que Ele vai acrescentar para todo aquele que busca. Portanto, tenhamos atitudes iniciais diante de Deus, velando para cumprirmos a palavra do próprio Deus. Vivemos segundo a palavra de Deus, porque Deus não honra homens. A Bíblia fala assim: eu honro aos que me honram, eu velo para cumprir a minha palavra. Deus, Ele não vai te dar nada sem cumprimento de palavra. Para que a prosperidade do Senhor venha sobre as nossas vidas, nós temos que andar com Deus. Amados, andar com Deus não é ser religioso, e nem é andar com vestes longas. Prosperidade com Deus é andar em sinceridade de espírito, é acreditar que o Senhor é conosco em tempo e fora de tempo. Fica aí essa dica sobre prosperidade. Em nome de Jesus, honra a casa do Senhor com as primícias dos teus bens, com o dízimo, com a oferta. Busque ao sacerdote para que ele ore, para que ele interceda, para que ele venha destronar os principados através do poder do Espírito Santo, o poder da palavra, com entendimento e com discernimento espiritual, para que tudo te vá bem. Louvado seja Deus. Eu queria pregar essa palavra umas 3, 4 horas seguidas. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer os seus caminhos. Meu nome é pastor Arcênio Santos. Sou evangelista, conferencista, pregador do evangelho do reino de Jesus Cristo sobre esta terra. Louvado seja Deus. Aleluias. Que Deus te abençoe e te guarde. Meu telefone é 61 9612 8776. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias.